Prontinho. Vamos lá, então. Boa tarde, meninas. E meninos também, né, Gui? Espero que todo mundo esteja bem por aí. Mais um encontro, né, de colocar a mão na massa realmente. E hoje a gente tem uma proposta diferente para vocês. Seja bem-vinda, Ana Paula. No nosso encontro de hoje, na transição de desenvolvimento de carreira, a gente trouxe uma proposta para vocês de exposição de 2 PGIs, de 2 PCs em si, que a gente vai estar apresentando aqui. Não será exposto o nome das profissionais, tá? Então, podem ficar tranquilas também com relação a isso. Estamos aqui para ajudar vocês. Se em algum momento você conseguir identificar que é o seu, né, PGI, seu PDI, você tiver interesse em pontuar que é o seu, você quiser questionar durante ali o nosso diálogo, tanto quanto do Gui, quanto da Bruna, você pode pontuar também, você pode ficar à vontade. Se você não se sentir confortável durante a apresentação do seu PDI, você não precisa pontuar abertamente aqui, você pode chamar a gente aí no privado e pontuando e a gente vai conversando com vocês, tá ok? As meninas que estão chegando, sejam bem-vindas. E aí, nessa primeira exposição, a gente vai estar apresentando o estado inicial do primeiro PDI, e em seguida a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o estado desejado do mesmo PDI. E aí, consequentemente, depois a gente tem a segunda exposição dessa outra profissional. Tá bom, pessoal? Se o Gui quiser já colocar aí pra gente o primeiro PDI. Deixa eu só achar aqui. Uhum. Qual dos dois que é? Depois tu só confere se tá sem o nome, antes de expor, por favor. Tá sem, tá sem. E parabenizar também as duas PCs que disponibilizaram de fazer essa exposição. Quem tiver também interesse, a gente lançou, né, ontem, o link lá da rede de apoio. Depois a gente lança novamente. Se você tiver interesse, no próximo encontro a gente pode dar uma analisada junto com vocês também, tá? Tu vai colocar o inicial, Gui? Acho que aqui para mim Isso, está dá uma desejado. passadinha, né, no inicial, aí o foco, né, estado desejado, plano de ação. Então, a gente só dá uma olhada no inicial para ver também se as expectativas da pessoa para o estado desejado estão realistas, né, até para ela, e num aspecto geral. Assim, ou se está realista, ou se está, às vezes, abaixo da expectativa, que pode ser também, aí a gente pode dar ali algumas dicas. E então, assim, todo mundo, né, todos nós possamos estar aqui confortáveis em se tiver alguma dúvida, perguntar. Se tiver algo para pontuar, algo a acrescentar, também podem ficar à vontade, tá bom? Bom, então esse aqui é o estado inicial. Você quer ir falando, Cari? Vamos lendo junto. Tá. Essa primeira parte aí, a profissional, ela colocou, né, que atualmente ela trabalha como psicóloga desde 2023, trabalhava como CLT e, e estou somente como psicóloga a partir de agosto de 2024. Colocou também o público, né? Então, ela trabalha com 19 até 40 anos de idade. Uhum. Ela não pontuou, né, a demanda, mas a gente pode ver mais para frente depois. Uhum. Uhum. Ela vende para adultos, muito bom. O que vende e o que resolve na vida da pessoa para quem você vende. Então, ela trabalha com psicoterapia online, contribui para a qualidade de vida e bem-estar, controle do estresse, redução da ansiedade e conquistar objetivos pessoais e de carreira. Aqui, muito bom. Como que você chega nessas pessoas, né? Ou seja, como leva o seu produto até o seu mercado, que é o nosso BBB,
bons relacionamentos, boa reputação, Uhum. bons resultados, gerando um marketing boca a boca. Esse é a melhor abertura que a gente tem Uhum. para divulgar o nosso trabalho. Então, a gente ter bons Uhum. relacionamentos, ter essa troca, como, por exemplo, o nosso encontro aqui, isso já significa muito também. E ela também faz divulgação pela plataforma do Psimit e tem o meu cadastro no Google Meu Negócio, que é outra ferramenta muito boa também. Não sei se ela utiliza do Google Meu Negócio gratuito ou pago, né? Os dois em si também dá uma boa qualificação ali para a gente captar pacientes. Até aí, Uhum. tu achou tranquilo também, Gui? Eu gostei. Sim, não, tá muito bom. Muito Tá bom. bem parecido com as minhas respostas, com as nossas, né? Que a gente Sim, acabou com os PDs no geral. Tá bem legal. como que você cobra o seu produto, né, aí no mercado de trabalho. No Psimit, que é o valor que geralmente eles cobram ali de R$ 30, valor da divulgação, com base na avaliação socioeconômica do paciente, combinamos o valor das próximas sessões, um preço que varia entre 30 e o máximo R$ 100 por sessão. Uhum. 30 a sessão vindo pelo Psimit, e aí o pacote pelo Psimit, acredito que a pessoa em si ela deve cobrar 124 sessões, dependendo de 50 a sessão, muito bom. E aí as 4 pacotes saem R$ 270 a sessão, o pacote 280. Um Uhum. valor também muito considerável. Né? Sim, tá ótimo. Pacientes que chegam por indicação pagam um valor que gera de 70 e 100. Por enquanto, uma paciente paga R$ 400 mês, muito bom para ela que acabou de vir de uma transição, né, veio de agosto. A Uhum. diferença nos valores ocorre devido à diferença de forma de pagamento, que fui ajustando ao longo do tempo. Gostei dos Bom. pacotes. É um bom exemplo também aí que a gente pode utilizar. Você considera que está em um bom mercado? Sim, principalmente por causa da pandemia, que aumentou a confiança do público. Você Uhum. considera que tem um bom produto? Sim, muitas pessoas sofrem de ansiedade no dia de hoje, especialmente após a pandemia. A maior divulgação da terapia e seus benefícios tem aumentado a Sim, conscientização das pessoas, levando a buscar com mais frequência. Muito bom. muito bom. O fato de trabalhar com TCC também. Pode baixar? Pode baixar? Tá. Pode. Você está vendendo o produto para a pessoa certa? Sim, pois ofereço psicoterapia, trabalho com cognitivo, que é muito eficaz para clientes com ansiedade, um problema comum entre o meu público, então ela já atende ao público específico. Por trabalhar somente online, as pessoas que compram meu produto conseguem ter acesso à autonomia para os atendimentos. Ótimo. Uhum. Você usa os canais de distribuições corretos para levar o teu produto? Sim, mas posso melhorar. No momento, utilizo a plataforma online, que oferece valor social, e direciono pessoas com demandas que escolho. Utilizo um pouco das redes sociais, mas por não ser constante, ela não traz resultado. Uhum. Essa é uma questão Um bom interessante, canal, né? sim. É, Eu acredito assim, não sei o teu ponto de vista. Hoje eu vejo que boa parte vem lá pelo Psimit, os pacientes, mas quando, não sei se essa profissional ela utiliza o formulário que o Diego fornece para nós, né, de envio antes do primeiro contato, lá também tem a questão de renda mensal do paciente. Por vezes tem paciente que vem do Psimit que também consegue pagar ali um pacote mensal, não social, mas sim um pacote mensal particular, com um valor um pouco maior. Tem hum, que ver como que ela tem analisado aí esse canal, se está sendo benéfico ou não. Porque tem paciente, sim, que vem de Psimit que não consegue pagar, por exemplo, o valor que ela colocou ali de R$ 70, que seria um valor maior do que ela apontou do pacote, que daria 280. Vai ter paciente que vai conseguir pagar isso para ela. Acho que ela poderia analisar antes de falar o valor do pacote a primeira instância, avaliar o formulário, e aí na primeira sessão ela poderia rever esse ponto. Acho que seria bacana ela não pontuar antes. Não sei se tu faz sentido isso para ti também. Avaliar antes a renda mensal do paciente e depois oferecer o pacote em si. O que tu acha? avaliar, tentar avaliar a renda ou tentar até conversar com o paciente, se às vezes de forma mais direta, né?
se para ele faz sentido pagar um pouco mais, qual que era a expectativa de valor que ele tinha para pagar na terapia, né? Às vezes ali de R$ 30 você consegue fechar a 50, já um tantinho a mais, não é os 70, mas é aquele negócio, né? Nem todos os pacientes sempre vão pagar os mesmos valores para a gente. A gente tem essa abertura de entender que um paciente, mesmo pagando um pouco menos, vai ter uma motivação alta em estar em tratamento, às vezes um paciente está pagando mais, vai ter uma motivação baixa, e aí a gente equilibra tudo isso e o PDI ele ajuda exatamente nessa questão, né? Da gente ver aquela média que vai entrar de dinheiro exatamente por não ser sempre o mesmo valor todo mês, né? Aí tem os gargalos ali que a gente vai equilibrando. Sim, eu vou até dar um exemplo, já que a gente está apontando sobre isso. Uhum. Recentemente eu tenho meu cadastro lá no Psimid. E recentemente eu recebi uma paciente vindo de lá e ela trabalha dentro de é como se fosse uma unidade que não é bem uma terceirização, mas que dá um suporte para a Receita Federal da cidade dela. Ela, por vezes, tem um valor maior, né? Ela recebe um valor muito maior, um valor muito significativo por mês. E aí ela até me questionou sobre isso, sobre esse valor. O que eu fiz na primeira consulta? A gente fez, ela pagou o valor de 30, e aí eu analisei isso que tu acabou de pontuar. Eu vi ali o que a pessoa conseguia, conversei com ela, e aí a gente chegou numa conclusão final, né? Olha, eu tenho esse valor social, tenho esse valor particular, e aí a gente chegou numa conclusão final que, para ela, na visão dela, seria justo ela pagar um valor particular. Por que eu estou pontuando isso? Acho que vai muito do que o Guilherme falou, o diálogo que você consegue ter com o teu paciente na primeira consulta. Tem paciente que ele é muito acessível, ele entende, ele vai aceitar de boa, tranquilo. Vai ter paciente que é um pouco mais rígido, que fica, mas eu quero pagar o de 30. Tu pode ali, sim, fazer um pacote mensal de R$ 120 por mês. Quando esse paciente ele for vendo que está conseguindo desenvolver, que a terapia está fluindo, que está dando certo, você pode reajustar esse valor com o teu paciente, você comunicando. Porque tem paciente que prefere primeiro ali, peraí, deixa eu ver se o valor que eu estou pagando, será que realmente eu vou ter resultado? Será que realmente vai funcionar? E depois que tem esse reconhecimento, eu acho que vale sim um diálogo para tentar reajustar o teu valor. Que vai ser, inclusive, um dos temas que a gente vai abordar nos nossos próximos encontros, que é a precificação, né? Que é uma dificuldade que todos nós temos. Sim. Entender como pegar no mercado, se faz sentido ser mais flexível, menos flexível, com qual público que eu estou trabalhando, né? E aí vai da gente abrir mão de algumas coisas às vezes não, depende muito do paciente, né? Também da nossa necessidade. Às vezes a gente perde, sei lá, um paciente que paga R$ 400 por mês. Será que faz sentido eu arrumar 2 pacientes que pagam 200 para eu repor e trabalhar um pouco mais e não prejudicar minha renda? São várias coisas assim que a gente pode acabar observando, né? Então vai muito da necessidade, do engajamento do paciente, até da dificuldade. Às vezes não tem problema nenhum pegar um paciente que vai dar um pouco menos de trabalho, que é mais um autoconhecimento, alguma coisa, e você cobrar um pouco mais barato, né, se for a realidade dele essa. Então, são esses pontos, assim, que são interessantes da gente sempre estar observando, né? Tá. Aí, qual que é o próximo tópico aqui? Tópico 11. Tópico 11. O modelo de precificação, né? Uhum. Bom, vamos lá. Acredito que eu preciso melhorar um pouco em relação a isso. Fico seguindo sugestão de vários profissionais sobre precificação e acabei com um negócio em que cada paciente paga exatamente o que a gente estava falando, né? Isso que eu estava falando. Não por estratégia, mas por achar que deveria cobrar esse valor. Já pensando em um modelo sustentável, acredito que ainda não tem um nome, não são conhecidos e apesar de pacientes falarem sobre os resultados dos feedbacks, ainda não entregam muitos resultados. A evidência disso são pacientes de longo prazo que ainda não conseguiram realizar nenhuma alta terapêutica. Também não me indicam para outras pessoas, então não chegam pacientes com frequência. Acredito que preciso consolidar mais meu negócio, e uma forma seria torná-lo mais acessível com o público que recebe um salário e que consiga pagar, porque essa é a realidade das pessoas da minha rede de network no momento. Apesar de conseguir pagar minhas despesas e estar com um salário legal, com preço de 2.300,
como não chegam muitos pacientes, se um sair, eu vou ficar com dificuldade de me manter, sem contar que eu não posso assumir responsabilidades financeiras como um parcelamento por ser imprevisível. Tá. Bem do que a gente já estava falando, né? Esse aqui é um medo muito comum que a gente tem de não conseguir assumir muitas coisas exatamente por estar instável. E aí, isso vai muito da gente, do que o Diego fala para a gente, né? Definir um salário para a gente. Então, por exemplo, eu entro de receita 2.300, aí eu quero destinar como 1.000 meu salário e, sei lá, mais R$ 1.000 de despesa, um exemplo, né? E me sobram aí 300 para juntar por mês. E aí você compromete esses 1.000 com o seu salário, que daí é menos da metade da sua receita, né? Ah, mas ainda é pouco, só que isso vai ajustando, né, conforme o tempo vai passando. Clientes vão entrando, e aí a gente vai ajustando exatamente essa questão do salário. E aí fica um pouco mais fácil a gente trabalhar com um número reduzido do que já entra, né? Esse é um ponto bem interessante, mas é uma ansiedade muito normal, eu também tenho, acho que todo mundo tem, nessa questão de que, tá, se 2 pacientes existirem, às vezes é 30% da nossa receita, isso realmente assusta, né? E aqui, que ela comentou sobre, aqui, não conseguir realizar nenhuma alta terapêutica, e isso acaba sendo uma evidência que os pacientes não têm resultado. E aí depende, porque cada paciente tem um processo diferente. Eu tenho pacientes que receberam alta ali com 2 meses de terapia, mas eram coisas muito simples de que, por exemplo, tinha que tomar uma decisão, veio para terapia, conseguiu tomar a decisão no curto prazo e não via mais sentido em estar ali, ou eu até não via mais sentido de continuar com a pessoa e, pô, vamos receber uma alta? Enquanto tem pacientes que estão aí há quase 2 anos, já estão muito bem, mas ainda estão ali num quinzenal ou em um mensal. Então, a evolução não é necessariamente a alta, mas o paciente caminha para isso, às vezes mesmo que sendo devagar, né? Eu gosto muito de usar uma analogia de que é uma escada. Às vezes o paciente na semana vai andar 1 degrau, às vezes vai andar meio degrau, às vezes ele vai cair 2 degraus entre uma semana ou outra. Mas o importante é a gente ver que no período que ele está com a gente ele já tem algum tipo de evolução que ele mesmo fala, que ele mesmo dá o feedback. Então a gente pode trazer como uma evidência contrária de que eu não dou resultados, né? Mas é algo muito comum que a gente às vezes acaba se pensando, às vezes vendo só a alta como resultado, enquanto o processo inteiro em si, às vezes, acaba sendo importante. Tanto é que tem muitos pacientes que desistem antes da alta, só que desistem e falam, pô, fez muita diferença, estou saindo por questão financeira, eu evolui muito nesse prazo. Mesmo a pessoa sabendo que ainda tem a evoluir, a gente já vê que ela teve uma evolução, né? Então é muito importante a gente observar esse parâmetro geral também do que é evolução ou não, sabe? Pode pontuar? Opa! E eu concordo com isso que tu falou. Por vezes a gente tem uma ansiedade terapêutica muito alta, né? A gente quer dar muito resultado para o paciente. Só que a gente precisa entender, o paciente também, ele está motivado, ele está engajado para essa alta acontecer. Às vezes tu está tendo ali um resultado bom, tu está conseguindo manejar esse caso do teu paciente, só que a gente também precisa ver esse outro lado da vertente. Como que esse paciente está na terapia? Como que ele realmente está se motivando? Tu percebe, tu vê essa motivação dele? Acho que vai muito desses dois lados de vocês, tanto seu profissional quanto também do paciente. Entender, como o Guilherme pontuou, às vezes o paciente pode se apertar financeiramente, aí, olha, esse mês eu não consigo, mas no outro mês eu volto para a terapia, e esse paciente pode ser que ele volte. Mas eu acredito que a forma em si, como você está trabalhando atualmente, não sei o teu nível de conhecimento, mas pelas tuas respostas aqui, eu acredito que tu está num caminho muito bacana. É mais por questão da ansiedade, principalmente, tu tem que ver que tem pouco tempo que tu acabou de fazer essa transição, né? Se eu não me engano, ela fez a transição agora em agosto de 2024, se eu não me engano, que foi a Foi resposta recente. 24 ou 23? Acho que foi em 2024, se eu não me engano, não lembro perfeitamente. Então, assim, é uma transição recente, vai aos poucos, vai E entendendo a mesmo, tua mesmo se for, realidade. mesmo se for 23, é recente, né? Só tô voltando ali pra gente. Sim, muito recente. E é muito comum, tá? Eu também fiquei muito ansiosa quando eu fiz a minha transição, Ah, porque não, é é agosto aquilo de que 24 mesmo.
2024. Vai fazer um ano agora, em 2025, né? Uhum. Quando eu fiz a minha transição, acredito que o Gui, a Bruna também, a gente fica muito nessa ansiedade, porque nós que somos os próprios patrões agora, nós que gerenciamos todo o faturamento, as despesas, mas o que eu achei mais importante aqui que você colocou, que é algo que o Diego pontua, você já está tendo uma consciência bem elevada, que é não mexer tanto com coisas parceladas, que é o famoso cartão de crédito, né? Uhum. É importante a gente sempre ver esse outro lado também, de tentar sempre ali utilizar a vista, ver a necessidade. Porque a gente já fica ali na indecisão de quanto que vai ser esse mês, se o paciente vai voltar, se o paciente vai novamente renovar o pacote. Então, tentar ao máximo não ter essa questão de parcelar, sempre ali voltar para o avista. Fale, Bruna. Uhum. Era bem isso mesmo que eu queria pontuar, né, em relação a essa consciência, o quanto a colega aí trouxe desse autoconhecimento, né, em relação, inclusive, principalmente, é um ponto bem importante, quando a gente reconhece ali os resultados, né, então ela reconhece que tem sim resultados, mas ela também reconhece que está nessa fase de desenvolvimento, e é algo que a gente sempre traz aqui, né, como é importante conciliar os dois, tanto o crescimento, mas em conjunto com o desenvolvimento. Não tem crescimento sem desenvolvimento. Uhum. Né? Então, essa clareza aí é muito importante. Em relação à precificação, um outro ponto que eu achei interessante, quando ela coloca aí que essas variações não é estratégica, mas é a forma como ela acha que deve ser, né? E observando, lendo aqui, acaba sendo estratégico, sim, porque tem aí um objetivo claro, né, que é aumentar o valor da sessão, e acaba sendo uma estratégia quando a gente traz avaliação socioeconômica, né, estratégico ali, trazer o paciente, mesmo que ele não pague o valor completo, cheio, mas ele consegue pagar ali um valor que entra no meu modelo de precificação também, com base na minha carga horária, com base no meu contexto e fase, né? Então, ela está numa fase aí de bastante abertura, né? Então, ela consegue ser coerente com essa abertura dela, né? E acaba sendo bem legal as indicações. E na academia Serpici, né? Isso aí que ela colocou também como network, interações, né? Mais ainda por conta dessa abertura. Então, tem uma abertura aí para muitos pacientes, né, que conseguem pagar um valor social. Eu acho que o que eu estou trazendo já é até um pouquinho que vai entrar logo em seguida no estado desejado. A gente tem que ir para lá, né? Mas alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Compartilha também dos mesmos sentimentos sobre essa questão de precificação? Se alguém quiser abrir o áudio, se alguém quiser escrever, fica à vontade, tá? A gente está aqui exatamente para compartilhar nossas experiências, entender como que a gente se sente sobre isso e a melhor forma, às vezes, de até de se aplicar, sabe? Então, fiquem bem à vontade, tá? Isso. É uma fase bem sensível, né? A gente fica um pouco apreensiva nesse primeiro momento mesmo, e é natural. Essa apreensão, mesmo a gente sabendo, faz parte, né? Se o paciente faltar, eu vou sentir ali, com certeza, por mais que tenha todo o planejamento, a organização do mundo, vai sentir ali um pouquinho. É uma fase bem sensível, mas é totalmente possível aí de continuar construindo nesse modelo. Exatamente. E se você que identificou que é o seu PDI e quiser pontuar algo para a gente, se te confortar, né, de falar que é o seu, ou então fazer alguma pergunta no nosso privado também, né, Guilherme? Você pode mandar mensagem e a Isso, gente claro. vai explicar quem que você é, tá? Tópico 12, pode ir aqui. Tô indo. Já tá no 12. Deixa eu achar aqui que deu uma travadinha. Voltou. Bom, vamos passar bem rapidinho por esses agora para ir para o estado desejado, tá?
Mas aqui, no geral, a gente já vê que é um plano de ação. Um plano de ação não, um estado inicial bom, a pessoa já bem consciente da situação, pontos onde ela acha que tem que melhorar, pontos que ela gostaria também de melhorar. Então, é um estado inicial que está muito parecido, inclusive, com o meu, no geral, assim, dos objetivos, com o público que trabalha, a forma que quer trabalhar. Então, acho muito interessante, achei bem, bem legal, assim, já estão bem completas as respostas, né? Então, muita coisa aqui a gente pode pegar de exemplo para pôr no nosso, inclusive. Aí aqui está falando sobre o modelo, né, que com o PsyMeet, ela não acha tão bom, também pelo que a gente já viu, né, algumas dificuldades na questão do valor, e por indicação. E aí a gente pode até incluir aqui um network depois, né? Aqui é o estado inicial, mas até o network pode acabar fazendo parte do nosso modelo no qual a gente ganha dinheiro, além de indicação e o PsyMeet, sabe? Aí aqui é os canais, né? Que, que, que é o PsyMeet, network, e futuramente indicação em plataformas de redes sociais. Aqui está a tabelinha dela, né? Então, no estado inicial, estava o mensal aí 1.440, aqui está 2.300, então a gente já tem um aumento legal. Aqui provavelmente ela respondeu depois de fazer a tabela, né? Do estado inicial. A quantidade, aqui as despesas, que são bem o padrão, assim, que a gente já costuma colocar. E aqui, a carga horária, que também está bem atualizadinha também, que eu já tinha dado uma olhada aqui antes. Tá. Aqui são os insights e comparado ao ano anterior. Então, em comparação ao ano anterior, comecei com alguns atendimentos que foram indicação de uma colega que entrou em licença maternidade. Bom, então, vamos lá para o estado desejado? Bom, bora lá. Se alguém quiser interromper, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, tá? Agora, tem alguns comentários aqui que eu vou ler. Tem o da Carol. Tudo tranquilo até aqui. Eu só tenho esse mesmo receio em relação à precificação, de estagnar em um valor com cada paciente. Penso em sugerir o pagamento em pacote, como uma forma de ver mais segurança. Vocês acham viável? Uhum. Inclusive, que é o que o Diego indica para a gente, né, de ter um pacote. E às vezes até, o que faz muito sentido para alguns psis e para mim também, eu sempre tenho essa opção de pacote, a sessão ser um pouco mais barata no pacote. Mas na verdade é que a sessão individual é mais cara, né? Então, se eu quero cobrar R$ 100 por sessão, eu faço um pacote ali de R$ 400 mensais, né? E se a pessoa quiser apenas sessões individuais, ela paga 110 a sessão. Então, ó, você vai querer pagar individual? O valor da minha sessão individual é 110, mas se você fechar um pacote, eu faço a 400. Isso vale para 80, você desce para 75 ou 70, enfim. A sua sessão individual pode ser um pouquinho mais cara e o pacote você faz um pouco mais barato para fazer sentido para o paciente. E cobrar um pacote nos traz mais segurança de organização, porque o dinheiro vai entrar um pouco mais cheio já naquela data específica do mês, e também até para o próprio paciente se sentir confortável e poder se organizar melhor todo mês para aquilo, né? Então, o pacote faz muito sentido. O que vocês acham, meninas? Eu concordo super também. Eu prefiro o pacote mensal, olhando tanto o meu lado, como o Guilherme pontuou, como profissional, quanto para o paciente. Dependendo ali do paciente, se for um homem por vez tem uma despesa. E aí, tendo o pacote mensal, ele consegue pagar já tudo de uma vez, porque quando vai chegando ali na terceira semana do mês, na quarta sessão, que é a quarta semana, por vezes pode ser que ele não tenha o valor para realizar a sessão e te pagar individualmente. Então, tendo um pacote, você fica profissionalmente organizada de forma financeira e, por vezes, você também vai deixar com que aquele paciente já tenha ali garantido as vagas dele. No meu caso, né, como eu também trabalho com pacote, eu sempre disponibilizo para o paciente uma tabela mensal. Então, eu deixo lá na conversa uma tabelinha com as datas e os horários ali. Então, já fica tudo organizado, otimizado para o paciente entender que dia que ele vai ter a sessão, o horário e que as sessões já estão pagas. Então, eu também concordo que o pacote mensal ele é bem mais viável.
Claro que vai depender muito do paciente. Vai ter paciente que não vai querer fazer um pacote mensal e fazer só a sessão individualizada, mas eu acredito que a maioria de si prefere pacote mais por organização financeira. Então, acho que é muito Uhum. viável, Carol, você depois rever isso aí em relação aos seus pacientes. Uhum. Pode, Rafa. Karina, eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, por exemplo, né, a maioria dos meus pacientes, eles não são pacote. E eu fiquei pensando na possibilidade de migrar para esse pacote. Como que vocês aconselhariam? Por exemplo, falar que eu vou aumentar o valor da sessão individual, e aí manter um valor do pacote, e aí eles pagam o mesmo valor da terapia e mantém, ou eu aumentaria o valor realmente da sessão para ficar o pacote, ou abaixaria o valor da sessão para ficar o pacote. O que vocês recomendam? Não sei se deu para entender, ficou meio confuso. Uhum. O Gui pontuou uma situação aí. Eu, particularmente, eu faço diferente do Gui. O Gui pontuou que ele cobra um valor de 110 individualmente, o pacote 100. Eu cobro uma tabela só. Por exemplo, se for, no meu caso, eu tenho um valor social de R$60, se o paciente quiser fazer só a sessão individual, eu cobro 60. Se ele quiser fazer o pacote mensal, eu cobro o valor de 240, o valor final, que seria o pacote mensal. No meu contrato, Rafa, de psicoterapia, eu deixo lá pontuado para o paciente. Só que antes, eu trabalhava, né, de forma individual. Só que eu percebia que, por vezes, eu não estava tendo um bom gerenciamento financeiro. Tinha paciente que conseguia, tinha paciente que não conseguia. E aí eu conversei com cada paciente nessa transição de dezembro de 2024 para 2025, na primeira sessão do ano com os pacientes. Eu lancei uma proposta para eles. Conversei com todos os pacientes, olha, queria lançar uma proposta para você, Bruna, que é a primeira que está aparecendo aqui. Queria lançar uma proposta para você, Bruna, da gente esse ano fazer de uma forma diferente, a gente começar a trabalhar com pacote mensal, porque às vezes pode acontecer de você não conseguir fazer a última sessão do mês, por estar apertado, por algum imprevisto, e aí você conseguindo pagar o pacote mensal, né, já nessa primeira sessão, você já se organizaria, a gente colocaria no teu contrato, que agora, a partir do ano de 2025, você está contratando pacotes mensais, você otimiza aí o teu dinheiro e todo mês eu lançaria para você uma tabela. Foi essa modificação. Eu questionei o paciente se ele queria, se ele gostaria, se ele se sentiria confortável. No meu caso, todos os meus pacientes aceitaram de forma tranquila. Tanto que muitos até preferiram, como eu tinha pontuado. No caso de homem, por vezes tem uma despesa maior, por ser, né, provedor da casa. E aí o pessoal, que são os meus pacientes homens, preferiram até por questão de organização. Porque às vezes gastava, aí falava, olha, Karina, sei da importância da terapia, mas eu não vou ter o dinheiro para te pagar agora, então eu não vou fazer. E quando eu lancei a proposta em si, foi super tranquilo. No meu caso, eu não tenho um valor a mais. Mas eu lembro que o Diego, né, até pontuava, que você pode lançar uma proposta para o paciente, colocar uma data estipulada, e se ele te pagar antes, se Bruno me paga antes da data estipulada, eu daria até um descontinho ali para ele. Eu lembro muito que o Diego falava isso com a gente nas aulas. Então, eu acho que vai muito ali de como que você pode oferecer. Tu pode questionar o paciente se ele se sente confortável, de vocês agora trabalharem de forma de pacote mensal, como que seria. Porque aí tu vai entender também o lado ali do paciente. Tu quer pontuar alguma coisa a mais? Você vai, Bruno? Rafaela, você colocou ali no comentário, só para ver se eu entendi bem. Não fechei acordo no início sobre a possibilidade desse reajuste. Em relação ao contrato terapêutico? Isso, eu não faço contrato. Né? Eu até comecei no início, mas devido a uma desorganização, né? Aí eu já começava a sessão e já fazia a sessão. Na hora que eu vi, já estava na terceira sessão, eu não fiz o contrato.
Aí eu ficava tentando reajustar o contrato também, e foi virando uma desorganização, que eu falei, deixa pra lá, só vou cobrar o valor mesmo e vou seguindo. Mas eu até estava conversando com uma outra colega no particular sobre a importância, né, de fazer esse contrato. E até se vocês puderem falar também em algum momento sobre isso, porque eu fico pensando assim, se eu fizer um contrato verbal, vai adiantar de alguma coisa? Né, a pessoa vai esquecer, eu esqueço o que eu faço nos meus contratos, né? Então, eu vou pedir para a pessoa assinar, como é que eu vou pedir para a pessoa fazer a assinatura? Então, todas essas dúvidas, sabe? Se vocês puderem falar em algum outro encontro, depois seria legal. Legal, legal. É até uma sugestão, uma ideia para a gente trazer um pouquinho mais, né, do contrato, porque até aproveitando esses marcos, né, de semestre, de finalização de ano, mesmo que você não tenha esse contrato inicial, né, mas tem a possibilidade de ajustar ali o que eu costumo fazer. Antes eu fazia isso anualmente, e aí depois eu fui sentindo a necessidade de aproximar um pouquinho mais, e foi até uma psicóloga minha que me atendia, ela fazia isso, e eu achava legal, eu enquanto paciente, né, ali percebendo a organização, a forma dela se organizar, e que eu acabava me organizando também enquanto paciente, né? Dando ali um espaço, uma prioridade também para a psicoterapia, né? Porque o valor avulso a gente acabar quando dá, né? Se não deu nessa semana, vai ficar sem. Então, já entra ali a colocar o serviço como uma prioridade, como algo importante ali que vai exigir essa organização, mas também várias outras pontuações que podem até ser reajustadas nesse contrato. Então, se você não fez o contrato no início, nos primeiros atendimentos, tem a possibilidade de fazer, né, a cada semestre, né, fazer um novo ali, ou até se você já tem um contrato e você quer reajustar algo, quer atualizar, trazer uma nova sugestão, sempre ali no diálogo com o paciente, né? É uma possibilidade, eu acho que é interessante esses marcos, não precisa ser necessariamente, né, semestral, anual, mas é um período aí que a gente reavalia, né, que pode ser aproveitado. E só acrescentando também um pouquinho da Adriana, que ela mencionou isso, né, que ela está nessa reflexão aí da precificação, do ajuste, eu até vi alguns comentários que ela pontuou lá no grupo, e aí eu penso que também uma forma de ajudar nessa reflexão é entendendo a condição socioeconômica do paciente. Porque o que acontece? Mesmo que as minhas despesas tenham aumentado, né, e eu entendo ali que o valor ideal seria X para ajustar o do paciente, se o paciente não tiver essa condição socioeconômica, você vai acabar perdendo ali o paciente por ele não conseguir atingir esse valor, né? Então, acabaria diminuindo a receita. Então, eu vejo assim que uma forma que ajuda bastante é entendendo, de fato, a condição socioeconômica, né? Eu vejo que é um paciente que ele pode sim aumentar, que não vai ter prejuízo, traz aí no contrato, né, nesses marcos de tempo, você pode colocar como parte do processo psicoterapêutico, né? A cada marco de tempo, a cada semestre, eu faço esse reajuste, que pode ser reajustado ou não, mas só ser informado, né? Por exemplo, agora, mês de julho, finalizei o semestre, eu já tenho no contrato que tem reajuste, mas eu não vou reajustar, né? No momento não faz sentido reajustar da maioria dos pacientes, mas pode ser que em outro momento eu veja ali, né, e eu consiga fazer isso. Então, uma sugestão aí para pensar um pouquinho mais também. Não, essa questão de reajuste, ela é bem interessante. No meu contrato não tá, eu geralmente, particularmente, eu não reajusto os pacientes, até porque assim, às vezes eles ficam num prazo ali. Eu tenho poucos pacientes que passaram de mais de um ano, né, no quesito da alta. Aí eu vejo mais sentido anual para mim, né, mas vai da realidade de cada psi, vai da realidade de cada paciente, né. Mas faz muito sentido fazer igual a Bruna faz, de ter aquilo ali no contrato de a cada 6 meses,
Porque daí fica sempre a opção para você, né, vendo às vezes a situação do paciente, de aumentar ou não. Às vezes o paciente inicia a valor social, e o Diego mesmo falou, que atendi o cara social, o cara estava lá na Europa. Aí, pô, você vai trazer isso para a realidade. Ó, paciente, você paga um valor social, e é uma vaga que às vezes eu não cedo para várias pessoas, mas a sua realidade às vezes pode ser de pagar um pouco mais. Faz sentido para você a gente aumentar? Então vai depender muito de cada paciente. E aí, Rafa, você teve até uma dúvida, né, dessa questão, o que que eu faço agora, né? Aumento o valor dos meus pacientes, faço um pacote, diminuo, o que que eu faço? Eu acho que inicialmente seria bem interessante, pelo menos, até para não quebrar o vínculo, ou para, de repente, como não está no seu contrato, essa questão do aumento, é tentar primeiro fazer pacotes nos valores atuais que você já cobra. Então, ó cliente, ó paciente, ó pessoa, faz sentido, ao invés de você me pagar por sessão, a gente definir uma data no mês e manter o valor que você já cobra. Aí, se você vê que algum paciente faz sentido aumentar, que já está há algum tempo, aí você vê em cada caso. Mas tentar o reajuste de todos, às vezes, pode ser um passo de que o cliente perde ali um pouco o vínculo, que eu já vi acontecer, e o cliente querer parar a terapia porque aumentou o valor. Então, às vezes, para não se arriscar, é legal, primeiro, formalizar o pacote, e aí, no futuro, a possibilidade de aumentar o valor, sabe? Pode falar, Bruno. Eu lembrei de uma coisa aqui, gente, é porque eu já passei por muitos psicólogos, até encontrar o meu, da de hoje. E aí eu lembrei de uma psicóloga, eu era estudante ainda, e eu não acompanhava tanto, né, o Conselho Federal de Psicologia ali, honorários e tudo. Estava bem no começo da faculdade, mas eu lembro que ela me cobrava um valor, e aí eu fiquei com ela, acho que 1 mês ou 2 meses, e aí teve uma sessão que ela me comunicou que a partir de agora, né, então a próxima sessão já seria um outro valor. Aí ela falou, né, que foi aumentado e ela explicou com base na tabela de honorário que sofreu um reajuste. Eu lembro que eu pesquisei e foi um reajuste mesmo, né, do Conselho Federal de Psicologia e tudo. Mas eu quase não conseguia pagar o valor de antes, né? E aí, de uma sessão para outra, já mudar. O que aconteceu? Eu saí, eu deixei de ser atendida por ela, né? Não tinha condições. E a gente estava começando a criar um vínculo, ainda bem no começo, então quebrou tudo, sabe? Eu já estava me esforçando tanto para pagar aquele valor lá da sessão dela, que não era barato. E aí veio isso, claro, né? Ela pontuou o reajuste da tabela e tudo, mas ela acabou me perdendo enquanto paciente, né? Eu poderia, depois que na época, eu estava iniciando algum estágio, fazendo alguma coisa, né? Eu poderia, nesse momento, conseguir aumentar e pagar mais um pouquinho, mas naquele momento lá que ela decidiu, eu não consegui, então eu acabei saindo, deixando de ser atendida por ela, por causa disso. Então vai muito de analisar a realidade de cada paciente, no fim das contas, né? Se faz sentido aumentar esse, ou quanto aumentar também. Às vezes, para a gente, não vai fazer diferença os R$10 a mais por sessão que a gente aumentar, mas o paciente vai, que já são 40 no mês. Então vai depender muito, vai depender bastante. Que daí já entra na dúvida que a própria a Adriana mandou, né, sobre essa questão de reajustes dos pacotes. Eu tinha alguma coisa para falar, mas esqueci. Bom, se eu lembrar, eu ponto de novo. E, bom, a gente já está chegando perto das 3. Vamos passar rapidinho, né, nessa questão do estado desejado. A gente tem um outro PDI para dar uma olhadinha. E qualquer coisa a gente volta nesse mesmo para ver o estado desejado de uma forma mais completa. Tudo bem? Sim, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu ia falar sobre o contrato. Rapidinho. Como que eu faço o meu contrato? O contrato terapêutico, ele estando assinado ou não, no fim das contas, ele não vai valer muita coisa formal. Todo mundo sabe disso. Eu gosto do contrato terapêutico para quê? Para a pessoa entender que está contratando um serviço e não pagando para ter uma conversa. É basicamente isso. E o meu, como que eu faço? Tem gente que pede assinatura pelo Gov, mas eu acho muito burocrático. Eu envio o Google Forms, com os termos, com os valores, com as datas, e no final do Google Forms tem ali uma abinha de pergunta, de resposta que a pessoa coloca. Você está ciente com os termos desse contrato? Sim ou não? Junto com o nome da pessoa
e com o documento. E a pessoa coloca assim e me envia o Google Forms só, tipo, ó, eu li tudo, tá tudo certinho, concordo com os termos, e já fica só um pouco mais formal o nosso trabalho, né? É mais por causa disso, do que um contrato onde a gente vai assinar. Eu acho mais fácil e pelo menos acaba dando mais sentido, assim, sabe? Principalmente por já ser online e é mais prático aí para as pessoas. E outro ponto, Gui, em um próximo encontro a gente vai trazer muito sobre esse tema, né? Sim. Já fez algumas reuniões, e a gente vai trazer esse tema de precificação, de reajuste, pacote, contrato, para a gente ir entendendo e vendo ali como que cada um trabalha, como que é, e vocês também pontuarem junto conosco. Bom, vamos lá então, passar rapidinho aqui no estado desejado dessa, eu ia falar dessa paciente, ó, dessa companheira nossa aqui de profissão. E aí, vendo isso, a gente só vai para o resumo para ver em números qual que foi a expectativa dela, se está dentro da realidade, mas como eu disse, qualquer coisa, na semana que vem a gente volta e vê mais detalhado, tá? Bom, em qual área trabalhar? Ela tem aqui as suas expectativas nos prazos desse 1 ano, né? De manter os atendimentos e verificar se vai dar continuidade no grupo de estudo, que foi um grupo que ela vai dar entrada, né? Agora entre maio e julho. Então, grupos são bem interessantes para a gente reforçar o network, né? O público que ela deseja trabalhar é dos 19 aos 48, o ano inteiro, perfeito, que é exatamente para quem ela deseja vender a solução, que é diretamente para o seu público, né? Já que não é para pais, já que não é para casais. O que você vai vender? Psicoterapia individual e online. E aqui é muito das perguntas até do estado inicial, né? Da forma que a gente reflete sobre elas. Muito interessante. Ajudar aqui estudantes recém-formados, profissionais a lidar com ansiedade, e aí o público dela se mantém durante esse ano e está perfeito, é melhor do que a gente abrangir para muitos públicos e às vezes ficar com um pouco cheio de coisas e não conseguindo focar, né? Como levar ao produto, né? Então aqui a gente já pega por esse tempo aqui que já entre maio e janeiro, né? Maio desse ano e janeiro do ano que vem, que é manter o network ativo, continuar com a divulgação no PsyMeet, aprimorar o Instagram, iniciar postagens nos TikToks, vídeos curtos, atualizar o Google Meu Negócio, fazer um site profissional e um clube do livro. Assim, tá legal, mas pode acabar sendo coisa demais para a gente que já tem que estudar, já tem que atender, já tem que focar em muita coisa. Que foi o que o Diego me falou quando eu mostrei o meu para ele, né? Quando eu mostrei o meu PDI para ele, ele falou, cara, é muita coisa, foca em menos, foca em network, foca na monitoria, foca na academia esse ano, que daí você já vai ser o suficiente, ano que vem você pensa em fazer algumas coisas a mais. Então, assim, são coisas muito importantes que vão levar o seu trabalho mais para frente, mas eu acho que pelo menos o que funciona bastante comigo e com a maioria dos colegas é manter o network e continuar a sua divulgação onde você já tem, que no caso é o PsyMeet você tem até julho, entendeu? Aprimorar o Instagram é algo legal, mas você tem que ver quanto tempo que isso vai me tomar, né? Instagram e TikTok juntos, se faz sentido, de repente, um vídeo por mês, às vezes não vai tomar tanto tempo, mas o Instagram, ele requer que a gente poste muita coisa para ficar mais na visibilidade, né? O meu tá lá, bem abandonadinho, tem o básico de psicologia, e eu uso basicamente como stories para o pessoal ver que, eu tô ativo, eu tô atendendo. Em postagem, eu esse ano, preferi não fazer, até porque seria uma demanda a mais para mim. O Google Meu Negócio é bom, você fez uma vez lá e continua lá, o meu eu não fiz ainda, mas para quem faz, tem até que uma chegada legal de pacientes, fazendo um site profissional. Eu acho isso interessante para você pôr no seu Insta, mas às vezes vai muito da sua realidade, né? De que forma que você vai fazer. Você já agendou fotógrafo, está verificando quem vai fazer ou se você vai aprender. Então, vai muito, a gente volta nessa questão das postagens. Quanto tempo que isso vai me tomar, né? E qual retorno também que eu vou ter com isso. Mas ter um site é sempre interessante porque profissionaliza a nossa imagem. E um clube do livro é muito bom, que daí já entra diretamente no network. Você vai estar em contato com mais pessoas, mais pessoas vão ter
você como uma referência, então o Clube do Livro eu acho bem legal, mesmo tomando um pouquinho de tempo, sabe? Alguém tem algo a pontuar sobre isso? Acham que faz sentido ou não? Eu acho que poderia também rever essa quantidade de funções que essa pessoa pontuou. Eu vou usar de exemplo para mim. Eu utilizava muito Instagram, postava muito vídeo, Reels, postagem, só que devido à demanda de paciente e estudo, como o Guilherme pontuou, a gente precisa estudar muito, é atendimento, é formulação, é prontuário para atualizar, planejamento. Hoje, eu tirei o foco de postagem. Gostava muito de postar, só que na minha realidade eu não conseguia captar paciente no Instagram. Era raro isso acontecer pelo Instagram. Eu conseguia mais ativando o network, nos grupos, tendo contato com outros profissionais, do que pelo Instagram. E no final, o Instagram em si, ele me tomava muito tempo. Eu poderia estar estudando naquele período que eu estava fazendo vídeo, seja vídeo falando, seja vídeo curto, seja criando alguma postagem. Então, acredito que você em si, Psy, poderia só rever essa quantidade de função, essas metas que tu colocou ali para ver se realmente vai fazer sentido agora para você. E um ponto que tu colocou, que foi até algo que eu tinha colocado no meu, que foi o tópico 6, fazer um site profissional. Eu também tinha revisto isso, de fazer um ensaio corporativo, de fazer divulgação no Instagram, só que depois eu parei para analisar e percebi assim, peraí, eu não estou conseguindo agora, atualmente, fazer um post. Se eu for fazer um ensaio fotográfico, um ensaio corporativo, eu vou precisar ter mais ativação no Instagram. E, atualmente, a minha vida não tem como eu estar sempre atualizando ali o meu feed. Então, eu faço como o Guilherme. Eu posto em stories, às vezes estou na academia, posto, estou fazendo atividade, às vezes apareço quando dá, só para dizer, olha, estou aqui também, estou atendendo, estou fazendo o meu. Só que, infelizmente, no feed, para mim, é difícil. Tem muito ponto ali que tu colocou que eu achei bacana. Teu network, a questão da tua divulgação, a questão de você ter esse clube do livro, que já vai se divulgar, tu já vai estar se expondo. Mas aí tu só precisaria rever só essa questão aí que tu tá querendo no Instagram, seja vídeo, seja outros fatores também, tá? Uhum. Bom, vamos dar continuidade aqui rapidinho, que é a precificação, a gente já falou bastante sobre, vai ter mais encontros focados nisso. Quantos clientes você deseja ter? Até o final do ano, manter 16 e substituir os que saírem, né? Então, primeiro tem os 11 atuais, depois aumentar para 14, 16, está bem dentro da realidade, dá para conseguir até mais do que isso. Então, assim, ter isso como visão já está ótimo, porque é uma meta tranquila de bater através de network, através de estar aparecendo, e bem realista, eu achei bem interessante. Aí aqui vão ter as tabelinhas, né? Eu acho que dá para a gente pular elas nesse momento, pular a tabela de horários. E deixa eu só ver se tem mais alguma questão lá para baixo. Ah, tá. Qual é o seu principal objetivo nesse curto prazo? Atender e, ao mesmo tempo, continuar me desenvolvendo, aprimorar meus atendimentos, captar novos pacientes a partir da interação de redes sociais, network, palestra. Ótimo. Percebeu quais insights, né, foram com o que ela teve com o PDI, percebeu que pode ir se organizando com pequenas metas, conseguir valores maiores do que ganha no momento, conseguir com mais clareza como pode se organizar para melhorar minha organização. Apesar de conseguir visualizar com mais clareza, percebi que fiquei com receio de colocar números maiores. Por um lado, acredito que posso ganhar mais, porém, a insegurança me fez marcar apenas um valor mínimo para os resultados. Isso não é um problema, né? Você ter esse receio e colocar uma expectativa baixa. O importante é você entender que é possível passar ela, e se passar, tá ótimo. E se você chegar perto dela, também tá ótimo. A questão é, o PDI é exatamente para a gente ter essa mensuração do que a gente pode alcançar, né? Então, ter esse feeling de eu vou evoluir e por mais que os meus números sejam baixos, eu posso alcançá-los e até ultrapassá-los, já está ótimo. E num período, assim, de um ano. Um ano, ao mesmo tempo que é muito, às vezes é pouco, se a gente for olhar em termos de terapia. Tem paciente que desiste, tem paciente que entra, tem paciente que vai entrar pagando menos, e tá tudo bem. Observar dessa forma já é já tá ótimo, porque você sabe que pode alcançar,
né? E aí, só vamos para o resumo, para ver a expectativa dessa PSI, que o inicial era 1.440, ou seja, lá em janeiro, já está em 2.340, então já é uma evolução bem legal nesse período, né? Inclusive, que chegou a bater aqui, né, o curto prazo dela. Em médio prazo, 3.520, médio longo, 4.700, e longo, que é lá para janeiro e dezembro, 5.160. E para mim está muito realista, viu? Visto que você já bateu a sua meta de curto prazo, a tendência é com que você continue isso de 3 em 3 meses e, se não ultrapassar ou bater, chegue muito perto desses 5.100, está dentro de uma ótima realidade, que é um ótimo salário já para todos nós, né? Com a realidade que a gente vê o Brasil hoje, um salário mínimo muito baixo, 5.100, se a gente for ver, já é um nível bem legal para estar com o PSI. Então, parabéns, eu creio que vai ser possível você alcançar essas metas, e aí é só lembrar e olhar para o seu plano de ação. Cumprir eles conforme o tempo vai passando, tá com o network em dia e com o seu clube do livro, né? Agora, mais alguém tem alguma dúvida? A gente vai partir para o próximo PDI, tá? Aí a Bruna já vai falar e já pode dar andamento, que ela vai comentar um pouco mais o próximo PDI. E a gente vai olhar o plano de ação, né, desse PDI de outra PSI. E mesma coisa, se precisar passar muito rápido, porque vai dar o nosso horário, a gente vê de uma forma com mais tempo no próximo encontro, tá bom? Eu quero só Parabéns, comentar. Oi? Parabéns para essa PSI que se disponibilizou. Parabéns. Sim. Exatamente sobre isso que eu quero falar também, conhecendo um pouquinho e vendo agora o PDI, né, esses objetivos, esses pontos aí como meta, estado desejado, e observando também, né, como que está sendo a construção dela dentro da formação, o quanto é alinhado, né, esse chique verdinho aí, eu até comentei ali no chat, né, é o que ela já construiu, que já está em andamento, e está muito alinhado, gente, principalmente o network, principalmente essas exposições, e particularmente quando fala de clube de livro, assim, a experiência como é boa e ver a construção também, né? Eu vi ali no PDI dela que já foi um início com o grupo que ela já conhecia, né, com as colegas ali. Então, foi exatamente dessa forma que eu também fiz, né, para iniciar esse movimento. E a gente vai identificando muitos desafios, sim, muitas inseguranças, são muitas questões para a gente estar lidando com a gente mesma, né, em algumas exposições, pensar em um site, em fotografar. E aí, quando traz aquelas ideias, aqueles desejos, né? A gente olha assim, a gente vê que às vezes não é muita coisa, mas também ter esse cuidado de foco, né? De priorizar o que eu quero priorizar aqui. Eu quero priorizar o clube do livro, né? Ou eu quero priorizar outra coisa, e tá incluindo esses outros desejos, né? Em alguns momentos a gente vai ter, não tem como a gente focar em tudo, né? Em alguns momentos a gente vai deixar um pouquinho de plano de fundo ali, algum desses tópicos, né? Mas tudo que foi colocado é sim bem importante, bem interessante, né? E essa construção, esse passo é você que vai decidir, que vai pensar aí. Pode falar, Ana Paula, enquanto eu coloco aqui a outra apresentação. Tchau, mãe. Tchau, filho. Boa tarde. Bom, mãe, dá boa sorte pra mim. Ah, tá, filho. Boa sorte, a mamãe vai falar aqui. Ah, mas ainda aqui. Tá bom. Sobre essa questão da precificação, eu queria que, se vocês tivessem um espaço no final, se tivesse como a gente abordar um pouquinho mais, a Rafaela e a Adriana colocaram alguns pontos e eu fiquei refletindo sobre o quanto que isso é importante, porque eu já perdi pacientes por conta da precificação, de que naquele momento ali eu não soube realmente ter essa conversa, esse diálogo, porque quando se fala do dinheiro, eu tenho muito receio na hora ali do atendimento. Até quando eu estou usando muito a estratégia de estar fazendo uma primeira sessão gratuita,
uma sessão que às vezes está acontecendo mais de 30 minutos, 40 minutos, para mim realmente é muito tranquilo fazer dessa forma, para mim entender a demanda, para mim saber se realmente eu dou conta daquela demanda em si, e também para me verificar se é realmente a pessoa ela vai criar um bom vínculo comigo. E nesse contexto, quando fala da precificação, eu meio que travo, porque eu já tenho uma base, essa base de preço eu já tenho ela desde o início da minha formação, por conta que eu sublocava uma clínica, então era 130, aí eu tirava os 30% da clínica e eu ficava com 91. Então, eram poucos pacientes na época, e eu tô com como é que fala? Uma tabela de preço muito variável. Só que eu não quero me perder em relação a essa questão de tabela. Aí só dando uma sugestão, se realmente a gente possa ter esse momento, hoje ou em outro encontro, para a gente falar um pouquinho mais sobre precificação. Tá, eu acho que no final dá para a gente falar um pouquinho sobre, mas como esse assunto esteve bem em evidência hoje, eu acho que o nosso próximo encontro pode ser com esse tema, junto com o contrato, né? Então a gente aborda aí num encontro inteiro sobre isso. Eu acho que combina bem já pegar isso na sequência, né? E aí a gente fala bastante sobre isso, a gente tem bastante tempo, 1h30 para falar só sobre isso, acho que seria bem interessante, já com outros temas que acabam sempre entrando, tá bom? Mas no final a gente tenta falar um pouquinho mais sobre se der tempo, tá bom, Ana Paula? Certinho. De fato, um tema é algo que exige um cuidado, um olhar, e que vai sempre surgir, além de inseguranças, dúvidas. Então, é interessante, sim, a gente vai estar trazendo bem mais no próximo encontro isso, para a gente ter mais tempo para falar e trazer, né, sugestões. Vocês podem estar, nesse período, até o próximo encontro, pensando sobre o modelo de precificação de vocês. E aqui a gente vai estar conversando mais sobre isso, de forma específica, né? A gente pode trazer um pouco dos modelos de contrato terapêutico, já que a precificação entra muito no contrato, né? Então a gente pode estar compartilhando, eu faço meu contrato assim, eu faço assim, e a gente vai vendo que vai fazendo mais sentido. Mas é bem importante essa fala da Ana Paula. E aí, dando continuidade ao PDI, a gente viu estado desejado, né? Então agora a gente vai para plano de ação. E uma reflexão que a gente traz a partir dessa fase, né, estado desejado para o plano de ação, é a ideia de que agora a gente vai colocar ali atitudes, comportamentos mesmo de fato, para aquilo que era só um desejo. Né? Então, aqui, a gente construiu muito pensando naquilo que a gente conhece enquanto meta smart, que é quando a gente vai entendendo ali aquilo de forma mais específica, aquilo que é mensurável, aquilo que é possível de fato, né? E aí, eu acabei compartilhando logo o PDI da nossa colega, que é interessante também, porque ela diferente da anterior, a anterior acabou de fazer essa transição. Então, está lá acabou de fazer, tem um período aí ainda nessa construção. Né? Então, é uma fase bem sensível, de organização mesmo. E essa outra agora, ela tem como objetivo principal sair do CLT esse ano. Né? Então, ela está se programando aí desde o início do ano para fazer essa transição. Então, ela ainda está trabalhando na prefeitura da cidade dela. Ela trabalha atende como psicóloga clínica, presencial, desde 24 de agosto de 2015. Online desde 2020, né, devido à pandemia. E permanece trabalhando onde que é? No CRAS, pronto.
Pode falar, Carol. Eu posso. A resposta está embaixo aqui, ó. O 2015 ele era um exemplo, né? Sim, sim. Entendi agora. Peguei aqui. Porque se formou em que ano? Tem quanto tempo? Mas deu certo agora. Como a gente trouxe esse combinado, né? Quem quiser ter o PDI aqui colocado, pode ficar tranquila que a gente, se não for confortável, a gente não vai expor o nome, não vai trazer, mas quem quiser, quem se sentir como a Carol começou a falar aí, pode ficar à vontade, tá bom? Carol, quer falar um pouquinho sobre esse início? Sobre como que você está, o período aí, como que está sendo essa transição de agora? Só para a gente fazer essa introdução mesmo, e aí a gente segue para o plano de ação? Sim, pode ser. Esse ano, do começo desse ano, né, eu vim de uma baixa, assim, de pacientes, né, e de dezembro para janeiro eu estava com 7 pacientes ao todo, e aí, em janeiro, foram saindo, assim, aos poucos, né, alguns pacientes, acabou que eu fiquei apenas com 3, e aí eu tive uma redução, consequentemente, ali no meu faturamento e tudo mais, que acabou, né, fazendo com que eu me desorganizasse, porque tem toda essa questão de que eu ainda não fazia reserva de emergência e tudo mais. E aí foi esse o cenário ali do começo do ano, né? Foi daí que eu parti desse ano, agora, de 2025. Uhum, perfeito. E aqui eu vi que a Carol já acrescentou o salário da prefeitura, né, e o salário de pacientes atualmente. E aí, o salário de pacientes, Carol, olhando aqui, ó, lá no finalzinho, tem a soma só de pacientes. Está quase chegando no valor de salário da prefeitura. Esse que tu tá vendo aí é o atual? Isso. Né? Eu acho que eu esqueci de atualizar, porque já mudou de novo. Acrescentou ou reduziu? Alguns pacientes saíram, mas outros também entraram, né? Aí tá diferente, eu preciso ajustar aí. Uhum. Entendi. Então, está fazendo essa substituição, né? Aqui, quando a gente pensa na transição, né, a gente vai estar avaliando muito isso, né? Pensando ali, o meu salário de CLT é esse valor e o meu desejo é aproximar ou até passar daquele valor que eu estou recebendo. Né? Uma estratégia aí para a gente ficar acompanhando esse progresso mesmo. Eu estou chegando naquele valor que eu recebo como CLT. Então, é quando a gente se imagina eu tirando, então, essa carga horária toda de CLT, né? Pensar ali naquela possibilidade de crescer bem mais, tendo mais tempo para trazer aquilo que faz muito sentido no fazer profissional também. Aqui é só dando uma introdução geral, né, do estado atual da Carol. E aí, a gente vem aqui para plano de ação. Plano de ação, a gente vai pensar muito, né, a gente vai trazer muito alguns tópicos do estado desejado, que é o que a gente gostaria de estar fazendo a cada 3 meses. Aqui no estado desejado, assim como a última colega, a Carol trouxe desejos, né, objetivos em relação ao network. Então, a gente já tem isso muito claro, o objetivo dela, que é sair do CLT. Então, se desenvolver profissionalmente, ter uma rede de network para continuar construindo aí, tendo indicações e tudo. Mas aí, quando a gente traz todas essas ideias, às vezes fica muito solto, né? A gente sabe que a gente quer crescer, que a gente quer aumentar a renda, mas como fazer isso? Né? Então, aí que entra esse plano de ação. O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar que eu desejo? E aí, no primeiro ponto de curto prazo, Carol colocou continuar a formação, construir network com os outros assinantes, né, que foi o que ela já fez. E agora, em médio prazo, continuar na formação para construir o network com os outros assinantes, focar conteúdo nas redes sociais,
fazer parcerias com profissionais de outras áreas da cidade dela e mensalmente fazer uma palestra gratuita presencial ou online. O que vocês acham desses pontos aqui, desse plano de ação? Vocês acham que está específico, mensurável? Vocês conseguem trazer a partir do que a gente pensa nas mentorias com o Diego ou em outros momentos ali em relação à meta Smart? Alguém tem alguma ideia sobre colocar isso de forma mais específica, alguma sugestão? Aqui a gente quer tentar construir em conjunto mesmo. Quem tiver sugestão, quem se identificar de alguma forma, pode ir fazendo, comentando, falando, né? O que eu observei é que está bem específico, que tem ali, inclusive, né, uma média de quantas vezes é esse ponto 4 aqui. Né? Ela determinou mensalmente fazer uma palestra presencial ou online. Então, está específico. Pode falar, Adriana. Não, é que esse PDI lembra muito o meu de 2023, eu acho. Aí, em 2024, eu fiquei muito frustrada e aí eu abandonei meu PDI. Eu acho que fazer por partes, porque depois, acho que entra um pouco o que foi dito antes sobre à medida que a gente vai se comprometendo com pontos, isso vai demandando mais tempo. No meu caso, eu gosto de fazer palestras, eu pensava nisso em 2022, só que agora que eu estou conseguindo fazer. Só que eu estou focada num tema só, porque a ansiedade tem várias ansiedades, públicos tem vários públicos, então, se for fazer com frequência, desde que seja o mesmo, eu acho que faz sentido. Isso no meu ponto, para não ficar aí muita coisa, né? Então, mensal, você tem os atendimentos, tem o network, eu acho que o network com a Carol já está acontecendo de forma orgânica, talvez ela só não esteja percebendo isso, e o próprio network vai levar para esses lugares, eu acho, né, à medida que ela for tendo mais autonomia e autoridade nessa posição de psicóloga. Eu acho que só tomar cuidado para ir devagar, né, então, por que não bimestral, por exemplo, né, que aí bimestralmente você se preocupa só com, você já sabe que tem aquela demanda. Então, eu acho que está legal também, mas para não acontecer o que aconteceu comigo, de achar que dava certo e depois não deu, é só ir um pouquinho mais devagar. Uhum. Né? E tanto que assim, eu estou falando isso, mas aí eu estou aqui nessa, né? O network é legal porque ele te leva mesmo para outros lugares. E hoje eu estou agora brigando para ter minha gestão de tempo com um pouco mais de qualidade. Mas eu falo disso depois. Mas assim, tá bacana, tá gostoso, vai fazer sentido, mas só vai no seu tempo, Carol. Não deixa que as coisas vão te atropelando. Uhum. Perfeito. A mesma ideia que a gente trouxe no anterior, né? A gente olha assim, é só 4 pontos. Mas desses 4 pontos aí são várias linhas, né? Então, exige ali uma dedicação. E aí, quando a gente traz um pouquinho para o modo mais específico, mensurável, a gente vai entendendo, a gente vai se percebendo ali, né? Por exemplo, a Adriana colocou, talvez ela teve inicialmente uma ideia de semanal ou quinzenal, eu vou fazer isso. E aí, no caminho, ela foi se percebendo, não dou conta de fazer isso semanal ou quinzenal. Então, a sugestão é fazer mensal, fazer a cada 2 meses, né? Então, aqui a sugestão, Carol, isso entra muito, né? No autoconhecimento mesmo. Você vai identificando, é algo que eu já tenho treino, eu já me sinto confortável, não vai me demandar tanto, então, perfeito, né? Segue ali mensalmente fazendo isso, mas o cuidado é para a gente não se sentir ali que não está andando, né? Que não está seguindo, que não está dando certo, aquilo que a gente planejou, se sentir frustrado. Então, é melhor a gente ter esse cuidado ao invés de lidar ali com uma frustração. Mas tudo isso que a Carol colocou, e principalmente aqui a médio e longo prazo, né? Longo prazo, tem outro ponto interessante que é os desafios, né? De 7 dias no Instagram, a Carol já trabalha um pouquinho, tempo trazendo ali alguns conteúdos no Instagram,
e já fez, inclusive, né, Carol, um movimento em grupo do WhatsApp, né? Foi parecido com desafio também, e que já foi uma experiência para conhecer, para ver ali aquilo que vai fazer sentido continuar e aquilo que não. É quando a gente testa ali, né, o produto, quando a gente vai entendendo o que vai sendo possível continuar e o momento que a gente dá um passinho mais para trás para melhorar algum ponto. E, além de ter o cuidado, verificar, né, sobre se é muita coisa, se é possível, se é realizável, identificar também, de forma mais específica, o passo a passo, né, um plano de ação. Exige ali, né, uma ação, então exige um plano com estratégias. Por exemplo, focar meu conteúdo nas redes sociais, né, já tem aí ansiedade, segurança e autoestima. E aí, dentro dessa meta, e identificando os temas dentro desse grupo maior, assim como no próprio network, né? Quais os grupos, e aí poderia pensar aquilo que já está sendo uma construção hoje, por exemplo, a frequência, os PGIs que você faz parte, né? A intencionalidade ali, comentar, sempre aquilo que for mais alinhado com esses objetivos, colocar de forma mais específica nesse sentido. E aí, como você acha que será o caminho? Essas perguntinhas são bem reflexivas, gente. Acho que é legal a gente, cada um, pensar aí no seu caminho também. E a gente vai finalizar com essas perguntas reflexivas para cada um avaliar também como que está sendo para vocês. Como que está sendo o caminho dessa construção toda. Que para a Carol ela colocou que está sendo desafiador, pois o planejamento que estou fazendo exige que eu saia da minha zona de conforto, né? No entanto, acredito que à medida que eu for vendo esses planos concretizarem, também será muito gratificante e motivador. Perfeito. E, de fato, é sair ali da zona de conforto, quando a gente fala sobre essa transição, né, sobre essa migração aí, vai gerar muito desconforto, muita insegurança, mas que isso tudo, cada reflexão aqui ajuda muito a gente a ter maior clareza. E quando eu pontuo sobre especificar, né, sobre ver um pouquinho sobre essas ações, é uma forma de entender ali o teu progresso. Como foi colocado aqui, à medida que você for vendo isso se concretizando, né, for tendo noção maior de cada progresso, de cada passo, vai te gerando ali, de alguma forma, um entusiasmo, né, para continuar fazendo aquilo que já está dando certo. Quais são os motivadores para lidar com os desafios? Carol colocou que é o sonho de trabalhar para ela mesma, poder ajudar a sua mãe, a sua irmã, os pacientes que já estão comigo, toda a minha trajetória para chegar até aqui e a Academia Serpci. E vocês, cada um pensa aí quais são os motivadores de vocês e no que focar para ajudar. Quais são os pontos de foco importantes? Carol colocou as atividades da formação, os estudos, feedback dos pacientes, focar no que as outras pessoas indicam de pacientes e falam do trabalho dela, focar no sonho dela e nas evoluções que ela já fez, já construiu até aqui. O que evitar? Cada um vai pensando também. Essas evitações podem ser negligência ao descanso, evitar perder tempo com coisas aleatórias, evitar conviver com pessoas que tiram do trilho, do foco, evitar desorganização. E o que precisa melhorar o aprender? Melhorar network, aprender a usar Instagram com intencionalidade, marketing digital, cuidar da minha reserva, melhorar a gestão, aprender a ganhar mais dinheiro, investir melhor. Tudo isso aqui, eu acredito que aos poucos a gente vai estar construindo mais, por exemplo, precificação, né? Aprender
a gastar menos, a investir melhor. Acho que são pontos específicos importantes que a gente vai estar pensando aqui um pouquinho em conjunto também. Os recursos, né? Já tem aqui todos, tudo certinho. E as 3 coisas essenciais: organização, monitoramento do que está sendo feito e aplicado, disciplina, flexibilidade. Perfeito. E o insight da Carol e aprendizado foi perceber que vai precisar se esforçar muito, nem sempre vai ser fácil, vou precisar enfrentar muitos medos que tenho, mas eu só preciso dar um passo a cada dia para chegar no meu objetivo. É nisso que preciso focar e ter em mente. Se eu olhar para os meus medos, vou paralisar, mas se eu olhar para o meu objetivo, vou conseguir me movimentar com intencionalidade e coragem. Perfeito. Tem aquela ideia de sempre que a gente vai atualizando, a gente vai percebendo. Muito bom. Quer comentar algo sobre o plano de ação da Carol, Guilherme? De forma geral aqui? De forma geral, está muito bom, bem realista. Acho que no ponto 1 o pessoal pontuou, né, que às vezes a gente sempre quer fazer bastante coisa, mas é muito de cada um analisar a sua realidade, entender se é alcançável ou não, se vão ser nesses prazos mesmo, mas o PDI é exatamente para isso, para a gente ver onde a gente está acertando, onde a gente possivelmente está errando, e de resto está muito bom, né? PDI passado, PGI passado, a gente comentou bastante sobre o plano de ação e essas perguntas reflexivas, né? E é sempre bom a gente voltar ali, de, sei lá, mês sim, mês não, voltar de vez em quando relendo para a gente ver o que a gente colocou ali, ver se ainda faz sentido, se o plano de ação está sendo cumprido, porque sempre vai ser a base para os nossos objetivos estarem ali em check-in, né? Pô, tá dando certo, não tá, não consegui isso, mas tá tudo bem, faço em outro momento, não quero mais fazer isso, a gente muda também, né, durante todo esse tempo e às vezes desiste, tá tudo bem, mas no geral tá muito bom. Uhum. Perfeito. E aí, só para a gente finalizar essa parte, trazendo aqui, mais uma vez, para no decorrer da semana, a gente refletir um pouquinho sobre essa construção, né? Rapidinho aqui sobre metas SMART, que a gente viu e que eu avaliei que a gente tem muito presente, todos os PDIs que eu já olhei, a gente tem esse marco temporal, né, ali de 3 em 3 meses, relevante, isso é muito presente, tudo que a Carol colocou aqui é relevante, é importante, ela tem ali uma noção, né, de em quanto tempo, conforme o modelo ali de 3 em 3 meses já está atingível, essa reflexão para a gente fazer, né, eu acho que os pontos aí, para a gente observar um pouco mais, são esses 3 iniciais, que é o atingível para aquele período de tempo, né, é muita coisa, ou é algo possível de se fazer naquele tempo, ou eu preciso espaçar um pouco mais, mensurável, a gente vai pontuando ali, né? Eu vou fazer isso em que momento, quantas vezes, né? Para quem, em que lugar, com quem, de que forma, e de forma específica. Né? Então, uma reflexão para a gente olhar novamente o nosso PDI e acrescentando um pouquinho disso nele. E aí, uma frase aí, um textinho para finalizar em relação a isso, é que um plano de ação com metas SMART é como o mapa de um viajante. Ele mostra o destino, né? A gente tem ali o que eu quero, né? Eu quero sair do CLT, quero ter isso. Mas para isso, o caminho é necessário, os marcos da jornada, cada etapa, entender a etapa que eu estou, o marco que eu vou atingindo, que eu vou chegando mais próximo, e que sem ele é fácil se perder. Né, quando tem tudo muito aberto. Eu só sei que eu quero crescer, eu só sei que eu quero sair do CLT. Né, mas como? E aí é esse mapinha aí que vai ajudar. Andar em círculos ou desistir no meio do caminho. Né? Então, sem ele, a gente está em círculos, pode desistir, ficar muito insegura, achar que não dá certo. Né? Então, com ele, cada passo é intencional.
Trazer essa intencionalidade para esses planos de ações. E o crescimento deixa de ser um desejo vago e passa a se tornar uma construção real, né? Então, a gente vai sair ali daquele desejo, simplesmente, eu quero isso, quero chegar nisso, e a gente vai construir ali com essa intencionalidade. É isso. Muito bom, gente. Olha, estamos chegando aí no nosso horário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá no nosso grupo. Lembrem-se das metas SMART, a gente vai estar trazendo mais elas também aí durante esses nossos encontros. E para a gente finalizar, vamos tirar uma foto? Vamos. Bom, quem quiser abrir a câmera aí, fique à vontade. Depois a gente posta lá nos stories e marca vocês. Vamos lá. Ó, no 3, tá bom? Olha lá, hein, Karina, não vai... Tô pronta, não vou piscar, porque toda vez eu pisco, pessoal. Eu já fico zoando com a minha cara. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Espera aí, mais uma. Deixa eu só tirar aqui, que ele vem. 1, 2, 3. Perfeito, gente. Muito bom, mais um encontro. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo. Se vocês tiverem algum insight sobre o PDI, sobre precificação, podem mandar lá que a gente interage, a gente conversa. E então ficou combinado que o nosso próximo encontro vai ser sobre precificação e contrato. A gente, de repente, vê o modelinho legal que a gente usa e utiliza para mandar para os pacientes e compartilha com vocês. O Forms é bem tranquilo da gente fazer uma cópia, né? E aí cada um coloca na sua realidade ali, mas juntos a gente vai construindo isso também, né? Esse é o nosso objetivo de fazer tudo em cooperação. E parabéns para a PCs que disponibilizaram, né, também o PDI de vocês. Foram respostas muito boas, muito sucintas, tanto da número 1 quanto da Carol. A Carol acabou pontuando que era o dela. E se alguém tiver interesse, lá no nosso grupo, onde vocês estão, tem o link de rede de apoio, onde a gente disponibilizou. Vocês podem responder o formulário e a gente trazer aqui o teu PDI também para avaliar, tá bom? Perfeito.